Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, que agora também chega a todos os estados da região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, através da TV Unifique, canal 47. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Master Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. Nessa edição, a gente saiu mais uma vez do estúdio e começa aqui, mais uma vez, do escritório da Halsten em Joinville, para conversar um pouco sobre o segmento da construção civil. Fique conosco e confira as novidades do mercado imobiliário. Então agora sim, novamente aqui na Halsten, visitando esse excelente escritório que temos aqui na Rua Blumenau, em Joinville, para falar agora com o Marcelo Borba, diretor de operações da Halsten. Marcelo, seja bem-vindo ao Pode Morar, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela visita de vocês aqui na Halsten. Para começar, Marcelo, vamos falar um pouco disso, diretor de operações. O que significa exatamente esse cargo? Eu queria que você explicasse um pouco da importância do Marcelo para o cliente que comprou o empreendimento e tudo mais. Operações, né, para entendimento, ela engloba tudo que a gente faz, né, quando imagina lá o canteiro de obra, né, todas as atividades são feitas no processo de construção, né, que vai além da construção, o processo de qualidade, o processo de segurança, né, também está dentro de operações da própria ciência técnica, né, após a construção, toda a ciência que dá ao nosso cliente. Então, tudo que movimenta, né, tudo que é feito dentro de uma obra, do início do canteiro à entrega do empreendimento. Uhum. E aí, queria que você contasse também como você está inserido nessa questão das operações. Você tem uma experiência de várias décadas aí na indústria, vamos chamar assim, e isso também te credencia para estar à frente desse cargo, né? Então eu estou, né, há um ano na House, né, experimentando essa nova indústria, mas a minha experiência vem de indústria. Então eu fui diretor por bastante tempo, 30 anos na indústria, liderando, né, equipes de operação num processo industrial. Então a minha vinda para a House, né, foi com o objetivo de eu trazer parte dessa industrialização, que representa padrão, que representa fluxo produtivo, trazer para a área de construção civil, que é uma área que, né, todo mundo comenta que não tem padrão. Não, tem padrão e a gente pode realmente trazer fluxos, padrões que melhorem, né, o nosso padrão, a nossa qualidade, enfim, tudo que está envolvido nessa operação. Então, a minha vinda para a Halsten é para reforçar, né, os processos e com isso a gente tem uma melhor qualidade. E é fundamental, querendo ou não, né, de certa forma, porque a gente vê, por exemplo, que a indústria está muito mais ligada a essas questões de qualidade, dos controles e tudo mais, né? Então, trazendo a tua experiência de outro segmento, porque eu sempre lembro de uma história bem engraçada. Um amigo meu, recém-formado engenheiro civil, foi trabalhar numa obra, e aí ele estava fazendo lá, o profissional que estava atuando estava fazendo um determinado procedimento, quando de repente ele falou assim, cara, você não pode fazer dessa forma. Aí ele falou assim, não, mas eu faço há 10 anos dessa forma. Ele disse, você faz há 10 anos errado. Então eu acho que essa tua experiência de outras áreas também acaba enriquecendo, né, e favorecendo, na verdade. Acho que esse é um grande ponto que quando eu cheguei aqui eu fiquei um pouco assustado, né, mas também vi, por outro lado, pela oportunidade, né. As obras elas eram muito limitadas, então cada obra vivia a sua realidade, os seus problemas, né? Uhum. E não havia troca de experiências. Então a primeira coisa que a gente fez, né, foi entender as dificuldades, entender os desafios e começar a padronizar, a trazer isso para todas as obras, né? A trazer os problemas e as soluções e divulgar entre as obras. Começar a melhorar os padrões, né? E aí tem muito isso, mas eu já faço isso há 30 anos, há 40 anos, mas será que não tem uma forma melhor de fazer? Uhum. Então a gente foi encontrando as melhores formas, né? Padronizando, criando instruções de trabalho, que são os nossos padrões, e divulgando isso nas nossas obras. Aí com isso a gente vai evoluindo, né, a nossa forma de construir e os resultados vêm com essa melhor forma de fazer, né? Como que a Halsten enxerga esse compromisso com a qualidade das suas obras? Nós estamos num alto padrão, né? Então o alto padrão, né, o nosso cliente exige muita qualidade, detalhes, né? Então a gente vive com um alto padrão de qualidade e com os detalhes. Então para nós, qualidade é uma questão de sobrevivência. A gente não consegue ficar nesse mercado, né? Acho que
em nenhum mercado se a gente não tiver uma qualidade adequada. Não é um diferencial, na verdade. Não é um diferencial. Hoje a pessoa compra o alto padrão, ela não está preocupada, né? Ela está preocupada com a qualidade, mas para ela a qualidade já está no empreendimento, ela já está como um padrão, né? Então, para nós, não entregar qualidade é estar fora desse mercado. Uhum. E outro assunto que eu queria tocar com você é a questão de pontualidade da entrega das obras, né? Essa padronização que vocês adotam também ajuda nesse contexto, né? Com certeza, né? Com certeza. Hoje, né, uma dor no segmento é isso, né? A gente veio, semana passada a gente esteve em São Paulo, num fórum de CEOs, falando sobre obras e trocando experiências, né? E, sei lá, hoje mais ou menos 30%, 40% das obras, elas têm problemas de atraso. Com certeza, né, você ter uma padronização, você trabalhar os seus métodos construtivos, né, garante que você entregue no prazo. Apesar, né, de toda ainda uma indústria com oportunidades, com dificuldades com os empreiteiros, dificuldades com mão de obra, né, mas se você tiver um padrão e você seguir aquilo de forma adequada, com uma equipe engajada, você consegue manter pontualidade. Pontualidade, né, é um dos parâmetros mais importantes para o nosso cliente. Então, se a gente não conseguir entregar a obra no prazo certo, com certeza isso impacta a qualidade, né, no sentido, qualidade também é entregar no prazo certo, né? Então, é um parâmetro muito importante. E a padronização é base para isso. Porque isso, de certa forma, querendo ou não, pode transparecer algum tipo de falta de controle, realmente, né? E aí recai uma fama ruim, apesar de seguir todos os métodos e acontecer algum tipo de interferência que a gente não espera, né? Mas parece que é desorganização, né? A falta de pontualidade parece ser desorganização. E geralmente né? Você não conseguir entregar porque alguma coisa falhou, algum plano não deu certo. Como um empreendimento, né? Vamos pensar um empreendimento aí de 3 ou 4 anos, é um longo período. Então as pessoas falam assim, não, perdi um dia. O que é um dia em 3 anos ou em 4 anos? Não é nada, né? Só que essa é a mentalidade que a gente vem trabalhando aqui na House, né? Cada dia conta. Então a gente tem, né, no nosso planejamento atividades semanais e toda semana, todo empreendimento, toda semana a gente faz, né, um cheque com os engenheiros, se aquela atividade foi feita, se ela não foi feita, se ela foi replanejada, se vai ter que fazer uma ação adicional, né, um sábado, estender o horário para que ela seja entregue naquela semana. Então, se a gente conseguir entregar, né, o dia, a semana, o mês, o ano, a gente vai conseguir entregar a obra em dia. A gente faz isso semanalmente, né? Tanto é que a gente, esse ano, fez um grande investimento, né? A gente trouxe a consultoria da Falcone, que é uma consultoria muito famosa, né, no segmento industrial, mas também tem uma vertente na área de construção civil, e nós estamos implantando aqui a metodologia Lean Construction, né, que é o Lean que veio lá da Toyota para as indústrias, adaptado para a construção civil. Então nós somos a única empresa de Santa Catarina, né, que tem, por exemplo, uma Falcone com essa consultoria, justamente para nos ajudar a melhorar o nosso processo, visando 2 coisas, né? Atender o prazo, né, e otimizar os processos, né? E com isso também a gente vai conseguir uma melhor qualidade. E como que vocês conseguem, ou pelo menos tentam transparecer para os clientes aí, né? Como que o cliente consegue perceber, poxa, eu estou falando com uma empresa séria, organizada, você fala de tantos investimentos, né, consultoria, padronização de métodos e tudo mais. Os clientes conseguem perceber, né, esse investimento que vocês fazem, ou eles só pensam na pontualidade? De que forma que consegue transparecer? Esse é o ponto-chave do negócio, né? Então, quando a gente fala em qualidade, o que é qualidade, né? É atender às necessidades do cliente. Para nós, isso não começa lá na obra, né? A obra, ela é parte disso, mas começa desde a pesquisa, né, que a gente faz em campo antes de pensar no empreendimento, entendendo o que o cliente vai usar, o que ele não vai usar, como é que vai ser a forma do nosso empreendimento, como é que vai ser o tamanho do apartamento, divisão, área de lazer, né? Como é que vai ser esse empreendimento, aonde, o que ele valoriza, né? Ele passa de a gente usar toda a nossa experiência do que nós já entregamos, né? Nós temos uma área de Customer Service para entender as necessidades do cliente, passa por pegar aquilo que não deu certo, então nós temos todos os dados da assistência técnica, né? E a gente faz uma consolidação dessas informações, a gente começa a entender o que o nosso cliente espera, o que o nosso cliente quer
né, uma obra. E quando a gente consolida isso no empreendimento, vamos dar o exemplo, né, o Opera que a gente acabou de entregar, né, então a gente vê um nível de satisfação muito alto, porque quando ele comprou aquilo que ele esperava, né, então tem o pessoal comprou, sei lá, 2, 3 anos atrás, comprou um projeto, né, que era o projeto que ele esperava, através das nossas pesquisas, e quando ele recebe um empreendimento, né, com um padrão muito alto de entrega, com aquilo que ele comprou, né, a expectativa. Ele tinha uma expectativa quando ele comprou e quando ele recebe, aquela expectativa ela é superada, como foi o caso do Opera. A gente vê assim, na nossa festa de inauguração, né, de entrega, clientes muito satisfeitos, clientes nos agradecendo, clientes, e é um processo longo, né, de 4, 5 anos, então a gente consegue realmente captar a necessidade e transformar o nosso empreendimento, essa necessidade, né, numa coisa tangível, né, que é o nosso empreendimento. A gente percebe bem isso, percebemos, né, na entrega do Opera, assim, a satisfação do cliente de receber aquilo que ele comprou, né, materializado, com uma entrega impecável, com detalhes, né, a gente tem uma equipe de entrega que faz ali o final, né, as atividades finais, que é realmente muito bem treinada para ter uma visão do cliente muito adequada, e isso nos ajuda bastante na percepção da qualidade. É investir também em muito diálogo, muita transparência, né, entre vocês, os clientes, os próprios fornecedores, né, para que não tenha um resultado final que dê esse resultado positivo, né? Sim. E isso a gente vem fazendo, né, essa interação, né, de todos os envolvidos. Então, tem a captação da necessidade do cliente, a gente faz, mas depois a gente tem que transformar isso em parâmetros que sejam seguidos na obra, né? Então, a gente pega todas essas necessidades do cliente, transforma, né, tem exigências técnicas, né, para que a gente consiga ter lá o empreendimento, e a gente tem todos os nossos padrões de trabalho, né? São padrões de trabalho e padrões de verificação do trabalho. E a gente faz isso durante os 4 a 5 anos de construção. Né? A gente trabalha muito para que todos os controles, para que todos os padrões sejam feitos pelos nossos fornecedores, a gente controla isso, e que seja verificado se realmente foi feito. Inclusive, a gente faz todo o nosso pagamento, né? Todas as nossas relações com os nossos fornecedores feitas através desse cumprimento dos padrões. E, de certa forma, também ajuda a não ter retrabalho, né? Sim, sim. A construção civil, né? Todo mundo fala, a construção civil tem 20%, 30% de desperdício. É um jargão normal da indústria, né? E a gente vem combatendo isso, dizendo, pessoal, que às vezes vem, mas isso é normal. Pessoal, não é normal. Né? Nós temos que buscar, né, a excelência, né? A gente fala excelência operacional, a gente tem que buscar a redução do nosso reprocesso, nosso retrabalho, porque isso é tempo e dinheiro. Né? E quando você tem um índice muito alto de retrabalho, alguma coisa vai passar. Tu vai fazer o teu cliente sentir. Então é isso que a gente vem trabalhando e combatendo, né, todos os dias, para que nossas obras tenham uma redução significativa do nosso retrabalho. Isso é tempo, isso é dinheiro, isso é menos impacto para o cliente lá na frente. E eu acho que até aquela questão que você falou, aprender com os erros, né? Como você falou, essa interação entre várias obras, de repente, olha, na obra tal aconteceu tal coisa, tomem cuidado lá na próxima, né? Sim. Isso, né, é uma base da melhoria contínua, né? Como é que você tem padrão, você executa, algumas coisas não dão certo, você entende o que não deu certo, acha, né, a causa raiz, melhora o padrão de novo, aplica e vai sempre realimentando esse processo, né? Isso é fundamental para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade. Você destacou agora há pouco o Opera, né? Nesse tempo que você está na Halsten, você lembra de algum outro caso também que essa padronização, essa adoção de métodos mais positivos resultou em de repente, numa expectativa superada pelos clientes? Eu participei do Opera na entrega, né, e participei do Ocean View, que é o nosso empreendimento lá em Pissarras, né, que também é um prédio magnífico e assim, com um índice de satisfação muito grande dos clientes, né, também pelo nível de detalhe, pela qualidade, o próprio, né, o design do prédio e o acabamento que o prédio entregou. Então, os clientes eles ficam muito satisfeitos porque eles compraram, né, um empreendimento de alto padrão e receberam um alto padrão. Né? Então, a gente
convive com os clientes, participa né, das reuniões de condomínio, e isso fica muito claro. Por exemplo, o Ocean View, que foi a nossa última, antes do Opera, a nossa última entrega. Né? E aí, nesse momento, eu queria que você destacasse também, porque, querendo ou não, em locais como o próprio Balneário Piçás, que tem muitos empreendimentos, né, acaba por ter essa comparação, né? Essa comparação, o concorrente, entre aspas, né, uma outra empresa fez dessa forma, nós fizemos dessa forma. Eu acho que ajuda todo o mercado a crescer, todo o mercado a pensar de uma forma diferente, né? E na verdade, quem ganha são os clientes no final. Sim. O que a gente vê, né, assim, não vai, o mercado está muito competitivo, né? Se a gente olhar para tem mais de 10 players, né? 10 construtoras lá, muito mais, né? Só as grandes, fora as pequenas, né? E qualidade e atendimento das necessidades do cliente, seguir, né, padrões, vai ser cada vez mais uma condição de sobrevivência, né? Para você estar naquele mercado e você entregar, né, o que os clientes esperam para aquele mercado, é uma questão básica, né? Então a gente vê que os padrões vão aumentando, né? Porque isso é uma competição natural e natural e saudável. Então cada novo empreendimento a gente vê sofisticação, sofisticação de design, sofisticação de método construtivo, né? E isso acaba elevando toda a área, né? Toda a indústria de construção civil. Isso é bom para nós, isso é bom para o cliente final, né? Para a sociedade. Você é um profissional que tem essa grande experiência, né, no segmento de uma forma geral, né, atrelado a essas questões das operações de uma forma geral, né? Como você enxerga o futuro disso, né? O que pode surgir de inovação, o que pode surgir de novos padrões que vão fazer com que ainda mais seja agregado valor a esses empreendimentos? Acho que a indústria da construção civil, né, é uma boa pergunta, porque a indústria da construção civil ela tem um desafio, né? Hoje, né, a gente vê o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro. Né? Joinville, praticamente, a gente olhar as nossas obras, né, eu tenho um alto índice de pessoas que não são de Joinville. Pessoas norte e nordeste, pessoas inclusive de outros países, né, a gente vê Venezuela, Haiti. Então, é um mercado muito difícil, sendo que os processos ainda são muito manuais. Né? Então, o que a gente está vendo, e as nossas obras estão trazendo isso aos poucos, né? Uma industrialização, né, dentro da obra. Então, em vez de eu fazer uma parede, né, de tijolo, de cerâmico, que eu vou montando bloco a bloco, eu vou trazer placas, né, de drywall que são montadas. Muito mais rápido, muito mais limpo, e essa placa foi feita em uma indústria, com uma velocidade, uma precisão, talvez uma qualidade melhor. Né? A gente vê as nossas fachadas, a gente está com um empreendimento, um projeto futuro em Camboriú, que a gente talvez não faça mais o reboco de fachada, reboco externo. Né? Talvez a gente faça com uma chamada fachada ventilada, que são placas que são montadas, né, na parte externa. Então, acho que passa muito pela industrialização. Então, a gente vê isso em instalações hidráulica, elétrica. Né? Em vez de você montar tudo dentro da obra, você vai contratar uma empresa que vai montar kits fora, na indústria, e trazer para dentro. Isso faz com que a gente consiga ter um número melhor de pessoas e consiga uma padronização, uma velocidade muito maior. Porque daí eu deixo de depender muito das pessoas, né, do manual, e começo a trazer coisas já padronizadas. Então essa a gente vê assim com o futuro, a gente vê isso em instalações, a gente vê isso em fachada, a gente vê isso em paredes, né? Tem construtoras, a gente está estudando isso, já tem paredes, né, em concreto. Então vai passar por isso. Primeiro porque a gente cada vez mais está trabalhando para reduzir os prazos, né? É uma pressão do próprio mercado, e por outra a dificuldade na mão de obra. Então o futuro da construção civil é realmente industrializar cada vez mais, né? Tirar de dentro da obra e jogar isso para fora. Geralmente indústrias que vão fazer os kits, né? Os pré-fabricados, a gente vai trazer isso pronto para dentro da obra. Marcelo, a gente chegando ao fim da nossa entrevista, eu queria agradecer, né, a tua presença para contar um pouco, né, da tua experiência e de como isso agrega valor aos clientes da House. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer. E quando esteja convidado para uma próxima visita aqui. Maravilha, então. E obrigado também para você que nos acompanhou neste bloco do Pode Morar, mas aguarde um instante aí, a gente vai para um rápido intervalo e confira agora o que nós vamos falar no segundo bloco do Pode Morar. E no próximo bloco, construção inteligente,
Reduz até 50% do tempo da sua obra utilizando paredes prontas. É um instante só e já voltamos.